O inquérito que apura a divulgação de notícias falsas contra os ministros do Supremo Tribunal Federal pode ser discutido em plenário ainda esta semana. Hoje em Portugal, o ministro Alexandre de Moraes garantiu que serão mantidas as investigações sobre ameaças graves à corte e aos ministros. Durante um fórum jurídico na capital portuguesa, Alexandre de Moraes voltou a justificar a censura, porque naquele momento não havia, segundo ele, uma nota oficial da Procuradoria-Geral da República sobre a delação que citava o nome do presidente do Supremo, Dias Toffoli. Na última quinta-feira, após muita pressão, Moraes anulou a decisão dele mesmo de retirada do ar de reportagens da revista Cruzoé e do site O Antagonista, sobre o apelido dado a Toffoli, revelado na delação de Marcelo Odebrecht. O empreiteiro disse que Toffoli era o amigo do amigo de seu pai. O relator Alexandre de Moraes disse que procurou proteger a honra de alguém, no caso Toffoli, até que fossem confirmadas o que ele considerou fake news. As reportagens foram produzidas com base em documentos oficiais entregues pela Odebrecht à Lava Jato, em Curitiba. Já o inquérito sobre possíveis fake news, ameaças e ofensas ao Supremo, segundo ele, continuará aberto. Nós temos ameaças graves, feitas inclusive na Deep Web, como foi já investigado isso pelo próprio Ministério Público de São Paulo, e um sistema, um verdadeiro sistema que vem se montando para retirar a credibilidade das instituições. Durante o mesmo evento em Lisboa, quem também falou sobre o assunto foi outro integrante do Supremo, Gilmar Mendes. Ele disse que a decisão de censurar as publicações foi tomada porque talvez fosse uma fake news ou que talvez o documento que embasava as reportagens não existisse. Gilmar Mendes destacou que a intenção dos textos era levar a um processo de descredenciamento do Supremo e defendeu que haja mais controle para evitar o vazamento das delações pelos agentes públicos. Eu sei que a mídia trata disso com muita naturalidade, porque isto é um subsídio para as atividades da mídia. Mas nós temos que reconhecer que se trata de um crime quando é praticado por um agente público. E isto tem ocorrido com uma certa frequência no Brasil. E é preciso, portanto, que haja a responsabilização. A menção a Toffoli foi a primeira citação de um ministro do Supremo em delações da Lava Jato e acabou gerando a decisão inédita de censurar conteúdo jornalístico. Em Brasília, o inquérito segue dividindo opiniões. A Advocacia Geral da União se manifestou contra o arquivamento solicitado pela Procuradoria-Geral da República. O ministro da AGU, André Mendonça, defendeu a continuidade da apuração e também a decisão do presidente do STF de abrir o inquérito sem levar a discussão ao plenário. Segundo o regimento interno da Corte, investigações dessa natureza são previstas quando ocorre infração penal na sede ou dependência do tribunal. Críticos do inquérito, entre eles procuradores e mesmo integrantes do Supremo, avaliam que a investigação sobre posts divulgados em redes sociais não se baseiam em fatos ocorridos dentro do STF. O ministro da Secretaria de Governo, Santos Cruz, avalia que o inquérito segue o mesmo princípio à censura imposta aos sites. Ele disse que não se pode silenciar qualquer liberdade do cidadão e que, se alguém se sentir ameaçado ou ofendido, deve recorrer à justiça. E o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, disse que a Corte enviará ao Ministério Público o resultado de inquérito que apura ameaças a ministros. Toffoli deu a declaração após se reunir por cerca de 1 hora com a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Segundo o ministro, ninguém usurpará a competência de ninguém.